O Verão da Morte. No século XVIII, uma cidade americana enfrentou uma epidemia de febre amarela. Reações irracionais e autoritárias de políticos, cientistas e pessoas comuns trazem semelhanças com o que vemos hoje. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por J.M. Pernicião, revisado por Marco Batalha e narrado por Salander. Agosto de 1793. Na manhã do dia 19, Benjamin Rush, um dos médicos mais respeitados da cidade de Filadélfia, foi chamado para um atendimento domiciliar de emergência. Catherine Lemaigre, de 33 anos, estava morrendo vagarosa e dolorosamente. Em meio a lamentos e gemidos, ela se queixava que seu estômago doía muito, se sentia queimando por dentro. Seus gemidos eram interrompidos apenas para que pudesse vomitar sangue. Os sintomas de Catherine começaram com calafrios, dores de cabeça e pontadas dolorosas nas costas, braços e pernas. Então, foi tomada por uma febre muito alta. Esse quadro persistiu por mais ou menos 3 dias, quando, como mágica, Catherine parecia ter se recuperado completamente. Essa ilusão, porém, durou apenas algumas poucas horas. A febre ressurgiu, a pele e os olhos ganharam uma cor amarelada, sangue escorria de suas gengivas, nariz e ânus. Catherine vomitava constantemente uma pasta enegrecida e rançosa. Sua mente se tornou delirante e seu pulso foi se enfraquecendo rapidamente. Benjamin Rush chegou tarde demais. Catherine, porém, não estava sozinha. Pelo menos outras 8 mortes com sintomas similares tinham sido reportadas naquela semana. Rush sabia o que isso significava. Filadélfia estava sob ataque de uma das doenças mais mortais conhecidas pela humanidade até então, a febre amarela. No mesmo dia, Rush se reuniu com colegas médicos para discutir a situação. Todos concordaram que as autoridades deveriam ser alertadas imediatamente. Assim, antes do pôr do sol, Rush e outros médicos estavam reunidos com o prefeito da cidade, Matthew Clarkson, e o governador do estado da Pensilvânia, Thomas Mifflin. Filadélfia, naquele tempo, era a maior cidade americana e a mais rica. Viviam nela em torno de 51 mil pessoas. Era o principal porto e a residência oficial de George Washington. Era a capital do recém-criado país. Contudo, o porto de Filadélfia, seus marinheiros e trabalhadores, sobretudo os negros, mesmo sendo a principal fonte de riqueza da cidade, eram vistos pela opinião pública como um problema. Eram culpados de todos os males, da criminalidade e a decadência moral. A oposição via com maus olhos a política comercial de Clarkson. Havia a crença generalizada, compartilhada inclusive pelo Dr. Rush, de que muitas das doenças eram oriundas das Índias Ocidentais, a principal rota comercial dos navios que chegavam ao porto. Admitir, portanto, a presença de uma ameaça como a febre amarela na cidade não era um bom negócio político para o então prefeito. Assim, Clarkson e Mifflin não só fizeram pouco caso do alerta dos médicos, como lhes aconselharam guardar para si mesmos suas suspeitas. As mortes começaram a crescer de maneira vertiginosa. No dia seguinte à morte de Catherine Lemaigre, 12 óbitos por causa da febre foram registrados, e no outro dia, mais 13. Além dos mortos, dezenas de pessoas apresentavam os terríveis sintomas. Mesmo com a comunidade médica tentando manter segredo, era natural que boatos sobre a doença se espalhassem pela cidade. E na semana seguinte, um jornal publicou a notícia de que havia uma perigosa doença infecciosa à solta na cidade. A notícia enfureceu o governador Mifflin. Ele discursaria para o Congresso dali a alguns dias, a fim de prestar conta sobre a sua administração. Dar explicações sobre uma doença mortal, como a febre amarela, não estava nos seus planos. Mesmo assim, o governador, junto com o prefeito, criaram uma comissão de saúde para investigar o caso e acalmar a população. Tarde demais. No dia seguinte à publicação do jornal, centenas de pessoas abandonaram a cidade. Nos 2 meses seguintes, mais 20 mil também fugiriam, incluindo o presidente George Washington, que se refugiou na ilha de Manhattan. Setembro de 1793. O prefeito Clarkson montou uma nova comissão oficial de saúde, liderada pelo Dr. Rush. Essa comissão traçou uma série de medidas para conter a epidemia. Não havia sistema de saneamento nos Estados Unidos nesse tempo e o esgoto corria a céu aberto. O lixo era jogado nas ruas e deixava-se que os cães vadios dessem fim nele. Portanto, uma das principais medidas do plano era a limpeza das vias.
Dr. Rush acreditava que a febre era transmitida pelo ar contaminado por maus odores. E conforme essa crença, a comissão orientava as pessoas a queimar pólvora dentro de casa e, quando saíssem às ruas, a manter o nariz coberto com um lenço de pano encharcado de vinagre. As pessoas eram incentivadas a permanecer o maior tempo possível dentro de suas casas. Também previa-se a construção de um hospital de campanha para atender as vítimas da febre. E para os já adoecidos, o tratamento seria a sangria, que consiste basicamente em drenar o sangue do paciente por meio de cortes. As medidas não foram unânimes na comunidade médica local. Um certo Dr. William Curry, que era o único especialista em febre amarela da região, tendo inclusive publicado 2 livros sobre o tema, se opunha a muitas das medidas. Porém, como era pouco conhecido fora dos círculos acadêmicos e não gozava de prestígio popular, acabou por ter a maioria de suas críticas ignoradas pelo prefeito. O plano enfrentou logo de cara um problema. Não havia funcionários públicos suficientes para implementar as medidas sanitárias. Dos quase 50 homens responsáveis por essa tarefa, apenas meia dúzia ainda estava na cidade. E com a população amedrontada em suas casas, decidiu-se por um novo plano: rondar as ruas com canhões explodindo pólvora para purificar o ar. Os cidadãos também acompanhavam essa medida e desferiam tiros dentro de suas próprias casas. Uma sugestão em especial deu origem a uma série de conflitos: manter distância de qualquer pessoa contaminada. A população ficou paranoica. Qualquer suspeita, por menor que fosse, era motivo para expulsar pessoas de casa, impedir a entrada em comércios ou ameaçar de violência, muitas vezes com fatalidades. E por fim, o medo de se aproximar de outros doentes fez com que muitos se recusassem a procurar ajuda médica. Escolas e igrejas pararam de funcionar, muitos comércios fecharam, seja por morte, fuga ou simples medo. Um grande número de pessoas perdeu seu meio de subsistência. A oferta de alimentos diminuiu drasticamente, o que fez os preços dispararem. Desabrigados revirando lixo em busca de comida se tornaram comuns na paisagem da cidade. Na primeira semana de setembro, surgiram anúncios nos jornais e panfletos pelas ruas sobre um óleo que prometia conservar água limpa por mais tempo nos barris. Esse produto era anunciado como um item auxiliar para proteção contra a febre. O óleo ajudaria a eliminar sujeiras e matar as larvas dos mosquitos que infestavam a cidade. Não devemos esquecer que ainda se levaria mais de um século até se descobrir a relação entre a febre amarela e o mosquito Aedes aegypti. O fato de esse produto matar as larvas era apenas uma fortuita coincidência. Porém, como ele não constava na lista de recomendações oficiais e também como se imaginava ser o ar fétido da cidade o principal responsável pela doença, o óleo purificador recebeu severas críticas. Seus vendedores foram acusados de querer tirar proveito do sofrimento alheio, vendendo um produto inútil. As críticas da comissão médica oficial fizeram com que os jornais se recusassem a anunciar o produto, os lojistas o banissem de suas prateleiras e os consumidores temessem desperdiçar recursos valiosos com algo que lhes disseram ser ineficaz. Assim, sem saber, a melhor chance de realmente frear a epidemia foi perdida. Para piorar a situação, as cidades vizinhas interromperam o comércio com Filadélfia. As atividades do porto foram paralisadas. As mortes diárias aumentavam, saltando de 19 mortos no primeiro dia para 42 mortos no dia 8. Não se passou nenhum dia sem que pelo menos 20 novas mortes fossem reportadas. Muitos mortos e doentes passaram a ser abandonados na rua pelas famílias assustadas. Antes da metade daquele setembro sombrio, todos os políticos e burocratas do governo, com exceção do prefeito, já haviam abandonado a cidade. Muitos médicos e enfermeiros também fugiram ou simplesmente morreram. Não havia trabalhadores suficientes para dar andamento à construção do hospital emergencial, nem dinheiro para auxiliar o número crescente de desamparados. A situação só não era pior graças à Free African Society, a primeira organização exclusivamente de negros nos Estados Unidos, o que foi algo surpreendente, pois a Filadélfia era uma cidade basicamente branca. Havia nela aproximadamente apenas 3.000 negros, dos quais 200 ainda eram escravos. Mesmo assim, em 5 de setembro, voluntários da Free African Society entraram na cidade para auxiliar as vítimas, fossem negras ou brancas. Eles faziam a limpeza das casas, ajudavam com a higiene pessoal dos doentes e saíam para comprar comida e remédios
remédios. Não havia um preço definido pelos serviços, sendo aceito quanto a pessoa oferecesse. E como muitos dos que eles atendiam eram pobres, não raro acabavam trabalhando de graça. Infelizmente, a presença da Free African Society logo gerou um novo problema. A demanda pelos serviços dos cuidadores negros era muito maior do que o número de voluntários disponíveis. Quem tinha mais recursos começou a fazer ofertas maiores para cobrir a de seus vizinhos. Uma guerra de ofertas se iniciou, com o preço chegando a $5 por visita. Isso, para a época, era um preço altíssimo, já que a renda média da população de Filadélfia girava em torno de $200 anuais. Os negros começaram a ser acusados publicamente pelos jornais de praticarem preços abusivos. A tensão racial aumentou e voluntários da Free African Society passaram a sofrer agressões físicas na rua. O conflito chegou aos ouvidos do prefeito. Ele sabia que eram os brancos que estavam oferecendo valores cada vez mais altos pelos serviços dos negros. Ele não podia pedir para os voluntários aceitarem nem $1 sequer a menos do que lhes era oferecido, sob pena de abrir uma brecha para fazer o mesmo com todo outro comerciante. Numa cidade sofrendo de escassez extrema de produtos, isso poderia significar o colapso total dos poucos comércios que ainda mantinham as portas abertas. Clarkson, então, publicou um pedido público nos jornais para que deixassem os voluntários negros em paz e declarou apoio oficial do governo à Free African Society. Poucos dias depois, os conflitos raciais diminuíram. Porém, a despeito de todos os esforços dos voluntários negros, o número de mortes diárias não parava de aumentar. Muitos dos voluntários também sucumbiram à febre, e como se a situação já não fosse ruim o suficiente, casas e comércios passaram a ser depredados pela crescente população de rua. A criminalidade se tornou um problema quase tão grave quanto a febre. Sem saber mais o que fazer, sem governo e sem dinheiro, em meados de setembro, o prefeito Clarkson reuniu um grupo de homens da cidade e lhes concedeu autonomia para tentarem as soluções que achassem mais adequadas. Foi-lhes concedido um valor de cerca de $33 mil, que para a época era muito dinheiro. Como entregar dinheiro público nas mãos de um comitê civil era considerado ilegal, eles foram avisados que seriam criminalmente responsáveis se o plano que traçassem fosse um fracasso. Por outro lado, caso tivessem sucesso, esse seria atribuído apenas ao prefeito. Esse comitê, por sua vez, criou várias delegações de ingresso voluntário e lhes concedeu a mesma autonomia para empreender novas soluções da maneira que achassem melhor. A partir de agora, Filadélfia enfrentaria a febre sem um planejamento central. Outubro de 1793. A organização de delegações logo mostrou seus frutos. O hospital emergencial, que o governo não havia conseguido terminar em quase 2 meses, não só foi concluído, como foi expandido em apenas 2 semanas. Os doentes abandonados nas ruas foram levados para o hospital. Porém, a verdadeira mudança foi a introdução de um novo tratamento, capitaneado por um certo Dr. Duvez, um feroz opositor da prática da sangria. Dr. Duvez não só já havia enfrentado a febre amarela nas Índias Orientais, como ele mesmo já havia se curado dela 2 vezes. Seu tratamento era conhecido como a cura francesa. A cura francesa consistia em repouso, consumo de pequenas doses de vinho doce com quinina, caldo de galinha, creme de arroz e tapioca. Ou seja, sua estratégia era basicamente não fazer nada. Dr. Rush, é claro, ficou indignado com a inclusão da cura francesa como tratamento. Mesmo que seu método de sangrar os pacientes continuasse disponível, as pessoas agora podiam optar por qual tratamento desejassem. E apesar das críticas que Benjamin Rush passou a publicar na imprensa local contra o Dr. Duvez, os resultados superiores da cura francesa logo se tornaram evidentes. A taxa de recuperação do tratamento do Dr. Rush era de 3%, isto é, para cada 33 pacientes, apenas um sobrevivia. Já os procedimentos do Dr. Duvez tinham uma taxa de recuperação de 50%. Ainda que as chances de sobreviver à febre por meio da cura francesa não fossem melhores do que jogar cara ou coroa, se submeter à sangria do Dr. Rush era praticamente uma sentença de morte. O que interrompeu a epidemia, porém, foi simplesmente a queda da temperatura com o fim do verão e a consequente diminuição na reprodução dos mosquitos. Mas também é verdade que, dos mais de 5 mil mortos, calcula-se que pelo menos 2 mil tenham morrido só por conta do tratamento do Dr. Rush.
O pânico aos poucos foi diminuindo e no fim de novembro, as pessoas que haviam fugido começaram a voltar para a cidade. E finalmente, em janeiro do ano seguinte, o presidente Washington retornou a Filadélfia e a vida se normalizou. Filadélfia ainda enfrentaria novas epidemias de febre amarela nos anos seguintes, nenhuma contudo tão feroz. A cidade se tornou mais bem preparada com a experiência. Ela foi a primeira cidade americana com um sistema de saneamento e um aqueduto, além de adotar uma política de não interferência do governo em questões médicas. A ligação da febre com a Aedes aegypti, porém, só seria descoberta em 1900 e a vitória final só ocorreria após 1937, quando finalmente uma vacina foi desenvolvida. Quase 230 anos nos separam desse episódio e ainda assim as semelhanças com nossos dias são surpreendentes. Assim como Benjamin Rush foi impedido pela máfia estatal da época de alertar a população, a máfia do PCC censurou os médicos que tentaram alertar o mundo sobre a praga de Wuhan. Na Filadélfia de 1793, a população foi instruída a adotar inúmeros procedimentos sem nenhuma comprovação, como queimar pólvora dentro de casa. Hoje, somos obrigados a usar máscaras na rua. Naquele episódio, assim como no de hoje, houve ciência. Muita ciência. Ciência pra caralho. A destruição da economia da cidade acabou também com o tecido social e acabou sendo tão deletéria quanto a própria doença. Hoje já começamos a sentir as consequências da interrupção abrupta da economia. Milhões de desempregados, investimento de vidas inteiras perdidos e mais dependência do Estado, o que nos deixa todos mais vulneráveis a farsas populistas. 2 séculos atrás, a população foi induzida a abrir mão de um produto para limpar a água que, ainda que não soubessem, poderia ter diminuído e muito a proliferação do mosquito. Hoje, somos induzidos a recusar qualquer medicação que não se enquadre na narrativa oficial. Da mesma forma como naquela Filadélfia do passado, foi imposto um único tratamento para os doentes, hoje, qualquer sugestão de um tratamento alternativo, como a cloroquina, é duramente criticada. Há, porém, uma diferença importante entre a Filadélfia de 2 séculos atrás e nossos dias. A febre amarela é, de fato, uma doença mortal. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!